Anésia Cauaçu nasceu em 1894 na Bahia. Uma mulher valentona que no início do século XX lutava capoeira com destreza, bebia cachaça temperada em pé no balcão das bodegas, fumava cachimbo de barro, atirava tão bem que conseguia decepar os dedos dos inimigos numa distância de 100 metros. Galopava feito vento e foi a primeira mulher da Bahia a usar calças compridas para montar em cavalos. Dançava em terreiros de candomblé, recebendo Yansan, um orixá guerreiro. Ela existiu antes de Maria Bonita, em Jequié, sertão baiano, mas com uma diferença. Maria Bonita entrou no bando, e Anésia criou um bando. A história dela é contada pelo professor Domingos Ailton, da Faculdade Zacarias Góes, na Bahia. Ele narra a vida de Anésia em um livro fundamentado na imprensa da época, em depoimentos, e se vale também da ficção romanceada, o que torna difícil separar o real do imaginário popular. A exemplo de Lampião, Antônio Silvino, Sr. Pereira e os demais cangaceiros, a baiana Anésia Adelaide de Araújo entrou nessa vida perigosa estritamente masculina para vingar a morte injusta de um parente em 1917, 13 anos antes de Maria Bonita seguir Lampião. A família de comerciantes e agricultores valentões, Anésia aprendeu cedo a atirar, lutar capoeira, usar punhal. Mesmo com esse perfil macho, essa notável mulher era uma moça bonita e comunicativa. Muito branca, alta, cabelos longos e negros, e olhos azuis da cor do céu. Todos esses predicados encantaram o mascate namorador Afonso Silva. Eles se conheceram numa tarde chuvosa durante uma procissão de São José. A simpatia foi recíproca, e pouco tempo depois estavam casados, onde tiveram uma filha, Lucinha. Afonso gostava do jeito de sua mulher e apoiava o propósito dela em lutar por justiça e pela vingança, na briga das famílias Mocós e Rabudos. Enquanto isso, a fama de Anésia crescia de boca em boca e por meio de cordel. Ela passou a tomar as dores dos injustiçados, sobretudo das mulheres indefesas. Dava surras nos homens, fortes tapas nos rostos, golpes de capoeira que deixava todos no chão, amedrontados. Conseguia atirar para trás, nas perseguições com os inimigos, inclusive com a polícia. Não perdia uma. O então governador da Bahia, Antônio Muniz, preocupado com as ações dos cauaçus, que ele classificou de conflagração sertaneja, sobretudo com Anésia, que liderava o grupo de cangaceiros, formados pelos tios, irmãos e parentes, causando os estragos nos comércios da região, mandou 240 policiais para combater os cauaçus, e foi em vão. Anésia passou a ser a musa do cangaço, e mais valentona até que Dadá, mulher de Curisco, que chegou a comandar confrontos com a polícia. E sua fama aumentava a cada dia, junto com a imaginação coletiva. Diziam que na hora do combate ela se envoltava, se transformando em um toco de árvore através de reza forte, e um patuá que ela usava no pescoço. O povo aumentava, mas não inventavam, assim diziam. Os cauaçus fizeram lenda na Chapada Diamantina. Anésia permaneceu no cangaço durante 6 anos e depois foi viver com o marido e a filha, sob a proteção do fazendeiro Isaías Galvão, que devia favores aos cauaçus. Mas ele não resistiu à proposta do coronel Paulo Bispo em oferecer 300 mil réis pelo paradeiro de Anésia, que inevitavelmente foi presa. No dia 25 de outubro de 1916, coincidentemente data do aniversário de emancipação política de Jequié, o jornal à tarde trazia como manchete: Jequié, cauaçus, Marcionílio e Zezinho dos Laços, a empreitada dos crimes. Narrativa de uma cauaçu ao nosso repórter, com uma foto da cangaceira Anésia Cauaçu ao lado de uma criança. Na primeira página e nas páginas internas do jornal, Anésia narra a trajetória da família Cauaçu, dando conta que seus familiares eram simples agricultores e comerciantes, e que se tornaram cangaceiros por conta de uma vingança. A capa do jornal e os relatos de Anésia são os únicos registros que se tem da cangaceira, que depois caiu no anonimato, não se tendo mais notícia da mesma. O escritor Estevam Ferreira, na obra A Pedra do Curral Novo, sugere que Anésia pode ter falecido em Jequié e identifica como uma anciã que faleceu em 1987, aos 93 anos, que vivia sob os cuidados de pessoas caridosas. Anésia não fazia jus ao seu nome de origem grega, que significa repouso. Entretanto, restou a fama de símbolo de sertaneja valente. Fez história,
cena precursora para grandes mulheres como Dadá e Maria Bonita. Os estudos nos mostram que, ainda sem ser lampião, Virgulino Ferreira da Silva já dava suas voltas pelas quebradas do sertão, exercendo a profissão amada. O sociólogo Frederico Pernambucano de Mello, em sua obra literária Guerreiros do Sol, cita 3 tipos de cangaço, dentre os quais o cangaço vingativo. Muitos dos roceiros, trabalhadores rurais que entraram nas fileiras do cangaço, deveu-se a uma vingança feita ou mesmo para realizá-la. O interessante é que muitos dos soldados, volantes, contratados ou efetivos, assim como os voluntários, também entraram nas fileiras das forças públicas, ou seja, começavam a fazer parte do fenômeno social com a mesma determinação de praticarem uma vingança. Para entendermos as motivações dos Ferreiras antes de se tornarem definitivamente cangaceiros, Esperança, Vassoura e Lampião, os irmãos Antônio, Livino e Virgulino Ferreira, respectivamente, que agiam com seus próprios nomes, devemos voltar ao tempo, a partir de 1915. Entretanto, pelos anos de 1916 e 1917, os irmãos Ferreiras almocreveavam por terras alagoanas, baianas, sergipanas e, logicamente, pernambucanas. Quando um almocreve levava mercadorias para determinada localidade, tinha que trazer de volta outro tipo de mercadoria, ou seja, não percorriam distância sem transportar suas cargas nos lombos dos animais. Então, entre os 3 anos citados acima, citando como exemplo o chefe da tropa de almocreves dos Ferreiras, era Zé Dandão. Nesse período, Demildo Gouveia torna-se um grande exportador de peles de animais. Na cidade baiana de Monte Santo, tinha um depósito de peles de criações. Então, tendo ido levar mercadorias para as 2 cidades baianas, Uauá e Monte Santo, pegavam as peles no depósito de Monte Santo e traziam para a Vila da Pedra, hoje Demildo Gouveia, Alagoas. Daí pode dizer que Virgulino Ferreira trabalhou para Delmiro Gouveia, não como um de seus funcionários legais, mas como um transportador de suas mercadorias. Isso até 1917, quando Delmiro Gouveia é assassinado. Então notem que quando Lampião, em 1928, transfere-se para a Bahia, já conhecia boa parte do território escolhido para fixar seu reinado. Antônio Matilde, tio dos Ferreiras, no início do segundo meado de 1918, chega às Alagoas para fixar residência, pois em seu torrão natal não havia mais condições de continuar morando. Acompanhando Matilde estava um outro sobrinho, Luiz Marinho, que havia se casado com uma das irmãs de Virgulino, chamada Virtuosa Ferreira. Esse dito cujo levava um recado para José Ferreira em Pernambuco, patriarca da família, que o mesmo fosse para as Alagoas, que havia terras em condições para ele trabalhar em paz. Ou seja, o genro levou um recado para o sogro. Entre 1917 e 1922, no sertão alagoano, agia um bando de cangaceiros denominado Os Porcino. Esse sobrenome, se assim podemos dizer, era apelido na verdade. Pertencia às famílias Cavalcante e Fragoso, nos anos que agiram. Esse bando ficou famoso devido às atrocidades que praticavam com suas vítimas. Era um bando chefiado por um dos da família, chamado Antônio Porcino, que havia matado um cidadão chamado Luiz Pifeiro, em setembro de 1918, no município de Água Branca, Alagoas, durante uma procissão de uma imagem de uma santa, Nossa Senhora. Essa morte tinha sido sem motivos, tanto que um dos irmãos de Antônio, Joaquim Porcino, reclamou de Antônio. Joaquim Porcino reclamou que não havia razão para ter matado o homem. Devido a ter reclamado, Joaquim foi assassinado imediatamente por Antônio, seu irmão. No momento dessa desgraça, cito alguns autores que uma senhora abriu a porta da casa e saiu para a calçada, curiosa, a fim de saber o que se passava. Naquele momento é atingido por uma das balas saídas da arma de Antônio Porcino. O interessante é que os Porcino também eram almocreves, assim eram amigos dos Ferreiras. A especialidade de almocrevia dos Porcino era transportar aguardente, cachaça de Garanhuns em Pernambuco, para várias cidades do sertão alagoano. Quanto à ida dos Ferreiras para o estado de Alagoas, há 3 versões. Alguns autores citam que essa ida foi em 1920. Já a autora do livro O Canto do Acauã, Mário Lourdes Ferraz, refere que foi em 1919. Ainda há uma citação que essa migração ocorreu em outubro de 1918, um mês depois dos assassinatos de Luiz Pifeiro e Joaquim Porcino, por Antônio Porcino. Essa última versão nos parece mais sensata, devido aos acontecimentos e suas datas a partir dela. Sendo conhecidos pelas andanças e pelos vários caminhos que faziam com a burrarada no trabalho de almocreves, os irmãos Ferreiras e os Porcinos, na folga desses, passavam a pegar nas armas e praticar roubos, furtos e até assassinatos em Alagoas e Pernambuco. Era de se esperar que desde a chegada dos Ferreiras em Alagoas,
em outubro de 1918, que houvesse entrosamento entre as famílias Ferreiras, Porcino e Antônio Matilde. Os 3 irmãos, filhos de seu José e Dona Maria José Lopes, tanto trabalhavam no sítio como viajavam, amocraveando, como também andavam armados, provocando atritos, sozinhos ou entrosados com os porcinos. O autor ou os autores nesse relato se equivocam ao citarem Antônio Matilde em separado, pois o mesmo era tio dos filhos de José Ferreira. O jovem Virgulino Ferreira era vaqueiro e amansador de burros e cavalos bravios, como citou o saudoso João Gomes de Lira em seu livro Lampião, Memórias de um Soldado de Volante, que facilitou para que arrumasse um emprego para cuidar dos cavalos do coronel José Aquino Ribeiro, no município de Água Branca, Alagoas, em princípios de 1919. Com sua juventude, a ânsia de aventurar-se cada vez mais toma conta do corpo e mente do terceiro filho de José Ferreira. Ainda no ano de 1919, Virgulino Ferreira adentrava nas pequenas cidades e povoados do sertão alagoano, junto com os Porcino, fazendo e acontecendo. Há registros de que um desses povoados era o povoado Olho d'Água, do Chicão, hoje cidade de Ouro Branco, Alagoas, como narrou o senhor Sebastião Giló, sendo o próprio a pessoa que mudou o nome do povoado para Ouro Branco, devido à fartura algodoeira da época na região. No mesmo ano, em 1919, em seu segundo meado, Virgulino, Livino e Antônio partem acompanhados de seu tio Antônio Matilde e alguns homens, rumo a terras de Leão do Norte, com o intuito de vingar-se de Zé Saturnino, no município de Vila Bela, atual Serra Talhada. Desta feita, tendo conseguido a ajuda de Sr. Pereira, que lhes forneceu o cangaceiro Baliza, José Dedé, chefiando 6 cabras de seu bando para ajudar na desforra. No entanto, Antônio Matilde, além de perder um dos seus homens, seu sobrinho Egino foi morto pelos homens do chefe do cangaceiro Cassemiro Honório. É baleado na altura do quadril e é levado para a fazenda Carnaúba, onde após restabelecer do ferimento, é levado de volta para Alagoas, por Virgulino e o cangaceiro Baliza. Porém, o tempo de descanso e resfriamento das armas é bastante curto, pois no início do ano de 1920, Matilde junta novamente seus homens e retornam a Pernambuco. No Pajeú das Flores consegue juntar e estavam roubando cerca de 60 animais pertencentes ao senhor José Nogueira, quando é barrado a bala por Zé Saturnino e seus cabras. Em janeiro de 1921, o bando dos Porcino, deste fazendo parte os irmãos Antônio, Livino e Virgulino Ferreira, ataca o povoado de Pariconha, no município de Água Branca, Alagoas. O bando saqueou os estabelecimentos comerciais do prefeito de Água Branca, Gervásio Lima, e do subcomissário de polícia Manuel Pereira de Sá. Em 28 de abril do ano de 1921, João Ferreira, irmão de Virgulino, Livino e Antônio Ferreira, ao ir à cidade de Água Branca comprar remédios para sua sobrinha Lica, filha de Virtuosa, que estava acometida de um otite, é detido e preso pelo comissário Amarílio Batista. José Ferreira, ao ficar ciente da prisão de seu filho, envia Antônio Rosa Ventura, com a missão de avisar os outros filhos mais velhos, Antônio, Livino e Virgulino, que estavam escondidos no mato, sobre o que estava acontecendo. Após todos esses e outros acontecimentos, é que os pais de Virgulino Ferreira morreram. Dona Maria Lopes sofre um ataque, provavelmente um infarto ou uma parada cardiorrespiratória, no dia 30 de abril daquele ano. E poucas semanas depois, no dia 18 de maio de 1921, o senhor José Ferreira é assassinado pela volante comandada por José Lucena. A morte dos pais de Lampião, para variar, também é referida por vários autores em versões divergentes. Bem, os irmãos Ferreiras já viviam na vida errante, porém com o assassinato do pai, decidem mergulhar de vez no mundo hostil do cangaço, tendo como precursores o tio Antônio Matilde e o bando dos Porcinos. Daí por diante, a história seria feita. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde demos ênfase a Anésia Cauaçu, a primeira mulher a liderar um bando no cangaço, e aos Porcinos, aqueles que abriram a porta para o cangaço de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião e seus irmãos. Se você não é inscrito do canal, por favor, dê uma ajuda-nos e se inscrevam. Se você já é, parabéns e continue conosco. Até a próxima, hein? Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lá vem Sabino.